Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui hoje no dia 16 de março, fazendo a nossa gravação desse, vamos dizer assim, primeiro culto desses 15 dias que nós estamos na fase roxa por determinação das nossas autoridades. Nós entendemos, meus irmãos, pelo lado positivo, que a intenção do nosso governo, do Estado, é preservar vidas, não fazendo aglomerações. Por outro lado, nós ficamos sentidos por não podermos nos encontrar no nosso templo sede, ainda que nem todos os irmãos estavam indo, porque estão se resguardando até tomar a vacina e ter o sinal verde para voltar à normalidade das suas vidas. Mas, meus queridos, nós louvamos a Deus porque nós não estamos impedidos de fazer o nosso culto, ainda que seja por gravação. Então, meus queridos, nós hoje é o nosso culto de ensino, nós vamos ouvir o pastor Luiz Gonzaga, que é o nosso primeiro secretário. Ele vai nos trazer o ensino da palavra do Senhor. Hoje, pela agenda da nossa igreja, nós teríamos um trabalho do simpósio do IBAD no nosso templo sede, mas infelizmente, por causa dessa fase roxa, e todos nós entendemos, não poderemos fazê-lo. Mas estamos aqui, meus irmãos, com essa boa intenção de estarmos aqui fazendo um culto ao nosso Deus, com a participação de todo o nosso campo, ainda que todos estejam em casa participando conosco. Vamos então, meus queridos, fazer uma oração ao nosso Deus. Querido Deus, Senhor e Salvador, estamos aqui, meu Deus, para te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E porque a nossa alma, o nosso espírito, ele é livre, meu Senhor, para te adorar, para te agradecer, ó Deus, e para sentir esta comunhão contigo, meu Senhor. Fica conosco, meu Deus, abençoe, abre o nosso coração, o nosso entendimento, porque nós vamos ouvir agora a exposição da Tua Palavra, o ensino da Tua Palavra. Por isso, meu Senhor, usa o Teu servo, o pastor Luiz Gonzaga, que vai ministrar aos nossos corações, e assim fique conosco, meu Senhor, abençoando cada um dos nossos irmãos, aqueles que estão em casa, que vão ouvir-nos, aqueles que estão doentes, meu Senhor, aqueles que estão infectados com o Covid, meu Senhor, recupera a saúde, a vida deles, meu Senhor, devolvendo-lhe as forças, Senhor. Aqueles, meu Deus, que as suas famílias estão enlutadas, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha confortar os corações de cada um deles. Aqueles que estão hospitalizados, Senhor, esperando ali um milagre de Ti, Senhor, nós intercedemos agora em nome de Jesus. Vai ali, meu Deus, e dê, Senhor Jesus, saúde aos Teus servos, ó Deus. Entra ali, meu Senhor, ó Deus querido, pelo Teu poder. Faça, meu Deus, um milagre que eles estão esperando, Senhor. E assim nós somos agradecidos a Ti, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus, o nosso amado Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós tomamos uma gravação de um dos nossos cultos, onde o irmão Geraldo Batista, ele está louvando ao Senhor juntamente com a igreja. E ela é recente, ela não é tão antiga assim, mas ela é recente. E ele está louvando ali, meus irmãos, o hino de número 372. E eu quero chamar a sua atenção, eu vou ler aqui a primeira estrofe e o coro, que é exatamente para nós meditarmos na letra deste hino. Escute bem o que o escritor Morris, ele nos diz quando ele escreveu este livro, este hino. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo
sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera, sempre vencerá. Você viu aqui, meus queridos, quantas vezes tem a palavra vencerá? E observe bem, se nós chegamos até aqui, é porque nós estamos vencendo. Agora, a vitória maior, meu querido irmão, é quando nós estivermos lá. Aí sim nós vamos poder cantar que realmente nós vencemos. Mas enquanto nós estamos aqui nesta terra, estamos lutando, meus queridos, para permanecermos cada dia fiéis nos caminhos do Senhor. Nós já vamos cantando esse hino. Vencerá, vencerá, porque nós estamos vencendo. Irmão Geraldo, vamos ouvir então agora o hino de número 372. Cante com ele, se você pode fazer assim, aí no seu lar, aonde você está com a sua família. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas has de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará. Desde o erva tem seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos, lealdade será. Quem unido a Cristo nunca vacilar. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Hoje Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Amém. Depois de nós ouvirmos e participarmos juntos, meus irmãos, diz participarmos, porque entramos dentro da letra deste hino. Vencerá, vencerá, vencerá. Agora nós vamos ouvir, meus queridos, conforme anunciei no começo do nosso culto, o pastor Luiz Gonzaga, de Assis Ribeiro, que estará trazendo o ensino da palavra do Senhor aos nossos corações. Vamos ouvi-lo. Meus irmãos, minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje, nesta terça-feira, primeiro dia em que estamos aqui sem o nosso culto presencial. Por isso, estamos aqui fazendo essa gravação. E quero ler com vocês, para a nossa meditação, Romanos capítulo 15, versículo 13. O apóstolo Paulo escreve: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo.
falando hoje sobre Cristo, que é a única esperança desta geração. Irmãos, os dias não têm sido nada fáceis, porque nós temos visto tantas coisas acontecendo, como até mesmo, infelizmente, a interrupção dos cultos presenciais. E preciso aqui, juntamente, apresentar a vocês essa palavra como uma meditação sobre essa esperança. Onde é que realmente nós temos esperança? Porque muitos estão com esperança numa vacina, num remédio que vai prevenir se chegar por acaso a contrair o coronavírus. Mas nós, como cristãos, nós temos realmente uma grande esperança. E essa esperança que nós temos está justamente no Senhor Jesus Cristo. Então, na esperança de revelações magníficas, como assim? Olhando para a carta de Paulo aos Romanos, nós sabemos que Paulo escreveu esta carta quando ele estava em Corinto, mas o apóstolo Paulo, ele escreve para os irmãos em Roma e vendo como que era a situação deles, pois não era nada fácil alguém viver em Roma e poder proclamar livremente a sua fé. Mas o apóstolo Paulo, vendo todas as dificuldades que os irmãos ali enfrentavam, ele então colocou esses versículos aqui de Romanos, onde nós podemos entender de uma forma bem clara onde realmente está a nossa esperança. Então, lendo no versículo 18, eu vou fazer uma leitura aqui, que vamos até o versículo 25, mas lendo aos poucos. Então, olhando, por exemplo, para o versículo 18 do capítulo 8 de Romanos. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, observem bem, essa esperança, ela está além da nossa imaginação. Nós não podemos imaginar, irmãos, o que realmente vai acontecer, porque por mais que a nossa mente venha aí pensar em tantas coisas lindas, tantas coisas maravilhosas, mas o apóstolo Paulo diz que não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo teve uma pequena demonstração disto, quando ele foi arrebatado e foi levado aos céus, e ele pôde ver coisas lindas, maravilhosas, e ele ainda diz que ao homem não é digno de contar. Então nós, como seres humanos, não poderíamos suportar tudo aquilo que o apóstolo Paulo viu, e ele então não revelou claramente o que tinha acontecido com ele lá, porque eram coisas que estavam reservadas, eram coisas futuras. Observe também, quando o apóstolo João, no livro do Apocalipse, ele foi arrebatado aos céus, e ali o Senhor começou a mostrar a ele as coisas que aconteceriam no futuro, e coisas que eram maravilhosas, revelações celestiais, aonde ele pôde ver como que é realmente a glória celestial, e pôde ver também, mostrando o Senhor para ele o que iria acontecer, coisas que ainda estão para acontecer também, porque é a maneira como Deus revela as coisas para nós como seres humanos.
Então, nós observamos que essas coisas estão aqui dentro da palavra de Deus, trazendo esperança para nós. Está ruim hoje, mas em Jesus nós temos esperança. Observem bem, no versículo 19, o apóstolo Paulo continua dizendo: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. São coisas que estão além da nossa expectativa. O que você espera para a sua vida? Estão além da nossa expectativa. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Traz esperança para nós. Por mais que nós estejamos aí com a nossa expectativa de vida, que muitos fazem, logicamente, a sua expectativa de vida enquanto estamos vivendo aqui na terra, nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam da maneira como quiser acontecer, mas precisamos sim estar olhando para o Senhor. Nós fazemos a nossa parte, mas nós estamos olhando para o Senhor e aguardando o dia em que Ele vem para arrebatar a sua igreja, para que nós estejamos eternamente com Ele. Continuando, vemos aqui no versículo 20, o apóstolo Paulo escrevendo: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. No jardim do Éden, quando entrou o pecado no mundo, não somente o ser humano passou a ter o seu sofrimento, mas a própria criação também passou a sofrer por causa da consequência do pecado do homem. E isso não é diferente hoje, porque nós estamos apenas dando uma sequência. Quantas coisas ruins acontecendo no mundo por causa da consequência do pecado na vida do ser humano. E nós vemos que, apesar de tudo isso, há uma coisa que está além da nossa realidade, algo que nós não podemos fazer para impedir que isso avance pela humanidade, porque o próprio Deus permitiu que isso acontecesse, porque o homem caiu no pecado e veio a consequência não somente para o ser humano, mas também para toda a humanidade. Na sequência, nós vemos aqui na esperança de realizações redentoras. No versículo de número 21, o apóstolo Paulo fala: na esperança de que também a mesma criatura, que criatura é essa? Nós, como seres humanos, será libertada da servidão da corrupção. Seremos o que? Libertados da servidão do pecado, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Liberdade da glória dos filhos de Deus. Ele oferece o que? Ao pecador, ele oferece libertação. Quantas pessoas que estão aí no mundo precisam de libertação, precisam de ter um encontro com Jesus Cristo, e é por isso que estão aprofundados no pecado. Mas há esperança para eles. Por mais que nós olhemos para uma pessoa e digamos, aquele dali não tem mais jeito, não tem mais solução para a vida dele, mas Jesus é a solução. Por pior que essa pessoa seja, Jesus é solução e é libertação na vida dele. Porque aqui está uma promessa
de libertação, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. No versículo 22, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo também: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Juntamente com dores de parto. As mulheres que o digam: dói muito um parto? É uma das dores mais terríveis que elas enfrentam. Mas as mulheres são corajosas, são fortes, e passa pela primeira dor do parto, e vem a segunda dor do parto, e vem a terceira, e eles, tem umas que acabam tendo aí muitos filhos, sentindo sempre essa dor de parto. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que a criação geme e está com dores de parto até agora. Consequência de quê? Consequência do pecado do ser humano, do pecado que surgiu lá no Jardim do Éden. Nós estamos, infelizmente, colhendo consequências dos nossos erros, do erro de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. E isso permanece, infelizmente, até agora. Mas quando isso tudo vai acabar? Continuemos, versículo de número 23. O apóstolo Paulo vai continuar falando sobre essa esperança. E não só ela, ou seja, não só a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós mesmos, como ele diz, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Porque, irmãos, muitas vezes nós nos apresentamos diante do Senhor e não temos palavras para expressar a dor que nós estamos sentindo no nosso coração, na nossa alma. Mas uma coisa que é maravilhoso nós observarmos é que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você não sabe como mais se expressar diante do Senhor, não se preocupe. Se coloque diante do Senhor, porque o Espírito Santo vai interceder com gemidos inexprimíveis. E por isso o apóstolo Paulo fala então que nós que temos as primícias do Espírito, por que nós que já recebemos Jesus na nossa vida, por que nós que temos a nossa vida transformada pelo Senhor, continuamos no sofrimento? Por que isso acontece? É porque nós, embora tenhamos aí as primícias do Espírito, continuamos gemendo, esperando a adoção, que é a redenção do nosso corpo, aguardando nós o arrebatamento da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo de número 24, o apóstolo Paulo fala sobre, continuando a falar sobre esperança, porque em esperança fomos salvos. Em esperança, ou seja, nós recebemos Jesus na nossa vida e nós nos enchemos de esperança, e em esperança nós estamos sendo salvos. E ele continua dizendo: porque, ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Como nós podemos esperar alguma coisa que nós estamos já vendo? Se nos prometem um presente,
e já entregam para nós na hora aquele presente, já não vivemos mais na esperança de receber aquele presente ou receber aquele bem, porque nós estamos já de posse dele. Então deixou de ser esperança. Então o que acontece? Essa esperança é justamente essa redenção do nosso corpo. É a igreja do Senhor sendo arrebatada e dando um fim a todo o sofrimento que nós enfrentamos aqui nesta vida. Então nós temos uma mudança total. Isso porque nós temos que caminhar com convicção. Não é por acaso o que está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, falando sobre a fé. O que é a fé? Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é a fé, isso é a esperança que nós temos dentro de nós. Está tendo muito problema agora? Sim, temos muito problema. Mas uma coisa nós sabemos, seremos arrebatados pelo Senhor. Diante dessa Covid que está aí atacando todo mundo, e o mundo está em pânico por causa dessa doença, nós temos observado muitos irmãos e irmãs que contraíram a doença e já estavam praticamente mortos por causa da consequência dessa doença. Mas uma coisa nós sabemos, a igreja clamou e muitos desses irmãos que já estavam condenados, não havia mais esperança para eles, Jesus levantou do leito da enfermidade e Jesus colocou novamente aqui junto de nós, e temos visto muitos desses irmãos aí caminhando, levando adiante a sua vida, porque não chegou o momento dele partir para o Senhor. Continuando no versículo 25, que nós precisamos caminhar com paciência, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Observem bem, se esperamos o que nós não vemos, com paciência o esperamos. Há coisas na nossa vida que nós temos que ter paciência. Em tudo precisamos ter paciência, mas outras coisas têm que ter uma paciência maior ainda. Observem, irmãos, essa paciência. Adianta alguém querer apressar a vinda de Jesus? No passado, quantos que caíram neste erro de querer apressar a vinda de Jesus, marcaram uma data dizendo que Jesus ia voltar nessa data, e não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque o Senhor Jesus, ele não deixou data marcada, mas ele deixou sinais bem claros de que isso estaria avisando que essa data, o arrebatamento da igreja, estaria próximo. E ele então deixa esse alerta para nós. Então, se nós estamos esperando o que nós não vemos, o que é que nós não vemos? O arrebatamento da igreja, que não aconteceu ainda, estamos aguardando. Então ele diz, com paciência o esperamos. Temos que engolir muitas coisas nessa vida e ficarmos quietos no nosso lugar, para nós não perdermos a nossa salvação. Não podemos perder o olhar de Jesus. É olhar para Jesus, que ele é o autor e é o consumador da nossa fé. É só ele que pode dar o desfecho final para tudo que está acontecendo aqui, o arrebatamento da igreja, que é o que nós todos esperamos. E encerrando, irmãos, lendo no capítulo 15, versículo 13 de Romanos, como foi lido no começo,
Observem novamente o que o apóstolo Paulo fala. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. É você continuar crendo no Senhor, é você continuar caminhando pacientemente, é você continuar levando a sua carga. Olha o que Jesus fala sobre o jugo. O jugo de Jesus, ele é suave. O fardo de Jesus é leve. Se nós temos que caminhar com Jesus, nós precisamos confiar nele, porque ele é quem dá forças, é ele quem dá graça para que nós continuemos caminhando. Por isso fica essa mensagem para a meditação de todos nós, para que assim não percamos a nossa esperança. Parece desesperador o que está acontecendo no mundo, mas a nossa esperança está em Jesus Cristo. Estamos aguardando nele e sabemos que a qualquer hora a igreja será arrebatada e levada para a glória. Eu vou orar com vocês agora. Senhor Deus, quero aqui, meu Senhor, agradecer por essa palavra que foi transmitida aqui, meu Senhor, nesta noite. Olhando, meu Senhor, para todos aqueles que estão sofrendo, o Senhor conhece como que está a situação de cada pessoa. Meu Senhor, eu não posso fazer isto, mas o Senhor pode entrar em cada lar. O Senhor conhece cada lugar, cada hospital, cada lugar onde tem alguém internado, onde tem alguém que está em desespero. E o Senhor tem o poder para dar a elas, Senhor, a esperança. O Senhor tem o poder para dar calma na sua vida, porque, Senhor, Tu podes fazer todas as coisas. O Senhor conhece tudo, o Senhor conhece a todos. Então eu te peço, abençoa essas pessoas que estão principalmente sofrendo hoje por causa da Covid-19. Olha, Senhor, para essas pessoas, entra, Senhor, em suas vidas e dá, Senhor, o remédio que cada uma necessita para que tenha saúde, levante do seu leito de enfermidade e volte a caminhar novamente, continuando com a sua vida para a Tua glória. Te pedimos, meu Deus, assim essa Tua bênção, agradecendo por tudo que o Senhor tem concedido da nossa vida. No nome de Jesus nós oramos. Amém.